Então, estamos vivendo uma grande batalha espiritual. Desde o início dos tempos, desde a época de Adão para cá, nós vivemos uma grande batalha. Né? E de um lado nós temos um Pai amoroso, seu Filho Jesus Cristo, os anjos do céu, querendo que nós, seus filhos, voltemos para casa, voltemos para a sua presença e possamos herdar o reino celestial, herdar todas as bênçãos que Ele tem prometido para nós, herdar um estado de alegria sem fim, herdar mansões, reinos, principados, poderes. E de um outro do outro lado, tem um ser miserável, um ser que quer tirar tudo de nós, um ser que foi expulso dos céus e ele está aqui na terra hoje. E olha só que coisa interessante, ele está aqui na terra e ele tem conhecimento dos céus, porque ele viveu lá, ele nos conhecia lá, entendeu? E isso é uma coisa muito interessante. Ele é um grande estrategista e ele está aqui para tirar tudo que o Pai tem para nos dar. Ele quer tirar tudo de nós, tudo. Ele quer tirar todas as promessas. Ele quer que nós nos tornemos tão miseráveis como Ele é. Então, quais são algumas das estratégias que Ele usa aqui na Terra? Eu queria falar um pouco sobre cercos e vocês vão entender por quê. Quando a gente pensa em grandes conquistadores, pessoas que ganharam grandes guerras no passado, lideraram, como Ricardo Coração de Leão, Saladino, a gente pensa sempre que eles usavam muitos homens e invadiam as torres através de catapultas e enfim, de grandes escadas. Mas se você estudar a história, você vai ver que muitas dessas guerras que eles venceram, tanto Ricardo como Saladino, foi fazendo cercos, né, em muitas cidades. Né? Algumas das batalhas que eles ganharam, não todas, mas muitas batalhas eles ganharam cercando, às vezes por dias, semanas, meses. Né? E é muito interessante porque era uma estratégia dos grandes estrategistas da época. E em 845 lá teve o cerco de Paris, que foi um cerco feito pelos vikings, provavelmente liderados por Ragnar. Ele cercou Paris por um ano até que Paris se rendeu. Né? Foi o cerco de Paris, da França Ocidental. E tem um cerco mais para cá, vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Um cerco mais para cá que foi o cerco de Leningrado, né, que durou 900 dias, foi de 1941 a 1944, que os alemães, né, fizeram na antiga União Soviética, lá em Leningrado, mais conhecido hoje como São Petersburgo. Né? Antes da gente entrar exatamente onde eu quero que você lembre de curtir, né, de sempre estar se inscrevendo e compartilhando o nosso conteúdo. Eu fico muito feliz, eu fico muito agradecido. Eu prometo a você que se você continuar nesse vídeo, você vai sentir o poder de Deus, você vai realmente sentir o amor dele, você vai ter uma experiência espiritual sagrada se a gente ficar aqui até o final. Vocês vão realmente gostar muito. Eu tenho certeza absoluta, eu afirmo isso a vocês, porque essa mensagem é o Senhor que está me usando como instrumento nas mãos dele para falar para vocês. Eu tenho certeza absoluta disso, eu sinto isso muito forte no meu coração. Né? E por que esses grandes estrategistas faziam esses cercos? Né? Primeiramente, eles tentavam cortar a alimentação, a água. Né? É interessante também como colocavam muita pressão psicológica nas pessoas que estavam cercadas. Imagina você ficar cercado durante dias, semanas, anos, né? Que foi como aconteceu com hoje a atual Rússia, né? Não a Rússia, mas pelo menos o pessoal daquela cidade em Leningrado. E aí eu fico pensando também na coisa mais importante, por que desses cercos? Por que eles faziam esses cercos? Por que esses grandes estrategistas faziam esses cercos? Porque eles não queriam que aquelas pessoas buscassem ajuda, buscassem reforço, e por isso que eles cercavam aquilo ali e pediam que qualquer pessoa saísse e qualquer pessoa passasse. Eles estavam sempre tentando fazer com que eles não tivessem ajuda. E já desde a época de Adão, eu posso afirmar para vocês que Satanás tem feito todos os esforços te cercando, como ele estava cercando Pedro, como a gente falou lá em Lucas 22, né, que estava cercando Pedro para abalar a sua fé. Ele tem feito a mesma coisa conosco, nos cercando de todo tipo de distração, com todo tipo de... para a gente poder perder nosso tempo. É impressionante como ele trabalha arduamente para impedir que nós possamos buscar ajuda, para a gente não ter tempo de fazer oração, para a gente não ter tempo de estudar as Escrituras, para a gente não ter tempo de ir para a igreja, de ir para o templo, para poder realmente se fortalecer, recarregar as baterias. Ele faz isso o tempo todo,
Por quê? Porque ele sabe que isso vai atrapalhar nossas vidas. E Lúcifer é um ser real. Muitas pessoas acham que ele não existe. Mas Isaías 14, lá no versículo 12 e 13, fala sobre ele. Isaías fala: como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã, filha de alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Ele logo abaixo ele fala que ele foi expulso dos céus. E muitos o seguiram, 1/3 do que estava lá o seguiu. E está aqui na terra hoje para atrapalhar nosso progresso, para que a gente não receba as bênçãos do Pai Celestial, as bênçãos de eternidade que Ele tem para nos dar. Porque eles perderam tudo e eles querem tirar tudo de nós também. É importante que a gente entenda como eles têm feito isso. E hoje eles usam muito a questão da distração e também fazer com que você não tenha tempo para nada. Você fica o tempo todo no celular, o tempo todo no videogame, o tempo todo conversando com os amigos no WhatsApp, ou o tempo todo trabalhando, pensando em como ganhar mais dinheiro, e como pagar, ou então como pagar as dívidas. E aí você não tem tempo para fazer oração, você não tem tempo para fazer, ou seja, usar aquilo que o Senhor deu para a gente como alimento espiritual. E aí você vai ficando fraco. E isso vai acontecendo com a gente. E aí é quando acontece o que aconteceu com Davi. E acaba que ele apresenta uma tentação mais forte e a gente acaba caindo. Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso. A gente não pode de forma alguma perder as bênçãos que o Pai tem reservado para nós. Ele sempre nos prepara antes de oferecer aquela tentação. Então tomem cuidado, não deixem de orar. Mas algo muito interessante, como ele tira seu tempo, ele deixa você o tempo todo vendo esporte. Eu tenho amigos que, além de ver os jogos, ainda ficam vendo os comentários até madrugada. Então eu fico pensando, quando eles vão orar, como é que eles fazem para orar? Estão orando de maneira cansada, e não tem tempo para conversar com o Senhor. Não adianta trabalhar. Olha só uma coisa muito interessante que Mateus 16, 26 fala, e eu até anotei aqui, fala: pois que aproveita o homem se ganhar muito dinheiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca a sua alma? Ou seja, o que adianta você trabalhar tanto e perder a sua alma? Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para Deus. Tome cuidado com respeito a isso. Isso pode ser uma grande pedra de tropeço. Trabalhar é importante, é nobre. O Senhor abençoa os homens que trabalham, mas você tem que equilibrar a sua vida e ter tempo para Deus, Todo-Poderoso de Israel. Você precisa ter tempo para ler as Escrituras, para orar, porque isso é teu alimento espiritual. É isso que vai fortalecer você e a tua família, porque Ele deseja destruir você e sua família. Ele deseja destruir a tua casa. Você não pode permitir isso. Uma outra escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês é Mateus 6,33, que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa. Ele fala: busquem o reino dos céus e eu vou acrescentar todas as coisas. Então ele está pedindo para você colocar ele em primeiro lugar, colocar a vontade dele em primeiro lugar. Ele vai te dar todas as bênçãos que você precisa, que você necessita. Coloque em sua prova, porque aqui tem uma promessa. Ele vai te dar todas as bênçãos. Ele fala: buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é extremamente importante. E a oração é uma forma que a gente tem de defesa contra o inimigo, de fortalecer o nosso espírito e se defender contra ele. Jeremias já ensinou isso lá em Jeremias 29. Então ele fala: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha a promessa maravilhosa. Ele fala: então me invoca, que eu vou te ouvir. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Nós vamos achar o Senhor quando a gente buscar Ele com todo o coração. Não é aquela oração meia-noite, 1h da manhã, todo cansado, cheio de sono, entendeu? Aquela oração que você já está mais para lá do que para cá. Não, Ele quer que você, como a gente aprende, entendeu? Com o presidente Nelson, encontre o melhor tempo para falar com o Senhor. Encontre um local e fale com Deus, entregue o seu coração a Ele, derrame o seu coração para Ele. Fale com Ele com todo amor e carinho, com toda devoção. Entregue seu coração para Ele e Ele vai falar contigo, Ele vai te responder, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Talvez a resposta não venha na hora, mas Ele vai te ouvir, com certeza. É uma coisa muito interessante, aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para os seus apóstolos, os seus escolhidos, e a gente está falando de Pedro, Tiago e João. Quando ele foi para o Getsemane, quando ele foi orar, ele vira para Pedro, Tiago e João e fala: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca e a gente precisa entender isso. E é por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando e orando, para que a gente não caia em tentação, para que a gente possa sair dos cercos que o inimigo faz contra nós. Então, orem a Deus, se entreguem totalmente a Ele para que Ele possa nos ajudar. Um outro alimento espiritual que eu gostaria de indicar a vocês, para a gente poder sair desse cerco que o inimigo faz contra nós, é ler as Escrituras. Em Timóteo, uma carta de Paulo para Timóteo, ele fala, Timóteo 3, 16 a 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Em toda a Escritura é inspirada para nos ajudar, nos fortalecer, nos ajudar a se aproximar de Deus. Eu tenho muita revelação lendo as Escrituras. Muitas respostas das minhas orações vêm quando eu estou lendo as Escrituras. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito importante. Algo que realmente vai te proteger é você guardar os mandamentos. Você vai conseguir sair desse cerco. Quando você está guardando os mandamentos de Deus, vivendo em santidade, Ele não tem poder sobre você. Quando você está orando, lendo as Escrituras, quando você está guardando os mandamentos, Ele não tem nenhum poder sobre você. E aqui fala que, João 14,15, se me amais, guardareis meus mandamentos. Guardai meus mandamentos. A maior prova de amor que você pode dar para o seu Deus e para o seu Cristo, aquele que expiou por seus pecados, que deu sua vida por você, é guardar os mandamentos dele. É conhecer a sua lei e guardar. Eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama e Ele quer abençoar as nossas vidas. Deus vive e Jesus Cristo está voltando. Pense celestial, sejam mansos, pacificadores, permitam que Deus prevaleça em suas vidas. Toda honra e toda glória é do Senhor. Se você sentiu o Espírito hoje, é por causa do Senhor. Eu agradeço essas bênçãos, essa oportunidade de falar a vocês e deixo essa mensagem pedindo para você ir lá curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo ou a pessoa que você ministra, que você cuida, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Eu sou Marcelo Ismael, eu sou do Rio de Janeiro.